Não, para mim não. Pronto, agora foi. Tá aparecendo aqui. Então, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Todos vocês são profissionais valorosos da gestão de pessoas que atuam diretamente com a folha de pessoas, com a folha de pagamento dos nossos servidores. Agradeço a participação de vocês. Vou colocar as nossas regras para fluírem aqui, para a gente poder funcionar direitinho, tá bom? Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Conecta Gente. Ficamos felizes pela sua participação. Atente-se às regras desse momento especial. Desligue seu microfone para melhorar a nossa comunicação. Para melhorar a transmissão, desligue sua câmera. O chat pode estar aberto. Se estiver, coloque suas dúvidas lá. Indique um e-mail caso não consigamos respondê-lo ao vivo. Peça a sua vez. Para participar, basta levantar sua mão. Ao participar, lembre-se de colocar seu celular no silencioso. Os sinais podem atrapalhar. Esperamos que você curta esse encontro. Aproveite e conecte-se. Muito bem. Como a gente conversou nos outros dois dias de plantão da Folha, nós reformulamos as datas, era dia 28 e 30 de julho, apenas os dias em que nós conversaríamos. Como nós percebemos que seria melhor distribuída a nossa pauta por mais um dia, para a gente ter mais espaço para conversar com vocês, foi colocado aqui dias para conversar a respeito de DIF, RAIS e teto constitucional, que é justamente esse terceiro dia aqui, tá certo? Então, como é que funciona a nossa reunião? A nossa dinâmica é nivelar o conhecimento de vocês. Os nossos colegas hoje, o José Raimundo, a Sandra e o Rodolfo, vão conversar sobre as temáticas hoje. Vamos nivelar o conhecimento e vocês vão colocando as dúvidas de vocês no chat, certo? Quando terminar a apresentação, quando eles falarem todos os detalhes, e podem até já ir sanando as dúvidas de vocês, aí a gente vai para um momento de tira dúvidas, tá certo? Hoje a gente também tem aqui representando o DEREB, a Márcia, que está fazendo o papel hoje aqui da Iris. Eles teve um contratempo hoje, uma emergência para atender, mas a Márcia está aqui com a gente. Eu queria que toda a equipe da Folha aparecesse aqui para a gente reforçar. A equipe da Folha que está aqui conversando com vocês é a mesma equipe que atende os chamados na central de atendimento, na central de TED. Então, assim, gente, quando a gente fala, abre o chamado, faz uma central CIPEC, não fiquem preocupados, são eles que respondem, tá? Então, se a gente fala assim, eu quero falar com fulano, quero falar com ciclano, pode mandar lá, coloca todo o seu questionamento dentro do protocolo da central, e é essa turma linda aí que vai atender tudo, tá bom? Então, hoje a gente não pode esquecer que nós vamos nos ater à temática que está na data, na pauta. Por quê? Nós não podemos misturar os assuntos. Se nós percebermos que existe necessidade de retornar para falar de outro assunto, a gente faz novamente, mas hoje nós vamos tratar desses três assuntos, RAIS, DIF e teto constitucional, tá certo? Então, nós vamos nos ater a esses assuntos. Cris, você tem um recadinho? Não, só agradecer mais uma vez a participação de todos, né? Vamos aproveitar aqui para a gente tirar bastante dúvidas. A gente vai disponibilizar, né, reforçando aí que a Thalita já disse, a gravação e, posteriormente, as dúvidas que a gente não conseguir responder aqui, até pelo tempo, a gente vai disponibilizar lá no portal onde a Thalita já indicou, né, o FAQ, com todas as perguntas e respostas. E eu já vou dar um spoiler aqui, Thalita. A gente está programando um plantão para o dia 18 sobre prova de vida, outro 25 e outro 27, mas em breve a gente vai disponibilizar essas informações, a Thalita vai divulgar para vocês. Então, bom plantão a todos, vamos lá. Isso mesmo. Lembrando que esses plantões também vão ser comunicados via Comunica, tá? Então, o link das gravações dos 3 plantões de Folha, com todo o material que foi produzido, os links vão ser disponibilizados para vocês via Comunica.
Então, quem eu chamo primeiro? José Raimundo, a dia. Sandra, Rodolfo? Ô, Thalita, Fala, bom dia. Bom dia. Eu queria dizer aqui, né, reforçar que a coordenadora geral, a Paula, teve um contratempo, mas que vocês são todos muito bem-vindos. E quem vai começar a apresentação é o Zé Raimundo, que vai falar sobre DIRF e RAIS. O Bruno está aqui também, na equipe, e aí vocês podem encaminhar as perguntas via chat, que a gente vai tentar responder aqui ao longo deste nosso plantão, tá? Obrigada, gente, e Márcia, aproveitem aí. Márcia, José Raimundo, Thalita Muito e Márcia bem. e toda a Diga, turma aí. querido. Eu só queria inverter aí a pauta, porque eu estou com um problema aqui na minha apresentação, mas eu já estou resolvendo aqui, que eu estou transferindo aqui para o colega aí, o Vitor, né, para ele expor no computador dele, e aí está faltando aqui, acho que 5% para baixar. Então, eu queria, se possível, a Sandra e o Rodolfo apresentassem primeiro, a gente inverter. Se eles estiverem preparados Sandra, aí. Sandra e Rodolfo estão preparados? Você está preparado, Rodolfo? Porque acho que a minha apresentação Sim, é depois da dele. Você vai colocar na tela aí ou eu posso começar a falar? Eu pedi para o Bruno colocar. Você pode começar e eu continuo. Então, fiquem à vontade, pessoal. Bruno vai colocar? Só reforçando, gente, desliguem suas câmeras e desliguem o microfone para não atrapalhar, tá bom? A câmera desligada melhora a transmissão, tá bom? Primeiramente, bom dia para todos. Eu queria agradecer essa oportunidade para poder expor nosso trabalho e esclarecer algumas dúvidas, né? Que porventura possam aparecer, né? Eu vou começar falando aqui sobre o teto constitucional e depois a Sandra vai falar também sobre esse mesmo tema, sobre as questões operacionais aí de como proceder com esse cálculo do teto. Eu fico meio aparecendo, desaparecendo, que é estranho. Pode passar, Bruno, para a próxima tela, por favor. Então, o teto constitucional, a gente chama de teto porque é uma metáfora, né? Uma figura, na verdade. Porque é um limite da remuneração que está estabelecido na Constituição. Esse limite de remuneração é o valor do salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele basicamente está previsto nesse artigo 37 aí, inciso 11, famoso teto constitucional, que ele fala que a remuneração e subsídio de todos os servidores públicos, seja ocupantes de cargos, funções ou cargos efetivos, de qualquer remuneração, subsídio, parcela, tudo isso tem que ser somado e colocado dentro do limite do teto constitucional. Hoje, atualmente, em R$39 mil e alguns centavos. Esse limite, ele foi pensado no sentido de moralizar a administração pública, para que não existissem super salários e coisas do tipo. O que acontece? Na própria Constituição, você tem algumas exceções, no caso de acumulações de cargos, né? A Constituição, ela diz que alguns cargos podem ser acumulados, como de professores, como de médicos, ou como de um cargo técnico, ou de um cargo de professor. Nesses casos de acumulação, existia uma grande discussão, que era se você tinha de somar as remunerações para calcular o teto ou entender as remunerações isoladamente de cada cargo. Pode passar, Bruno, para o próximo slide, por favor. Nesse sentido, durante alguns anos, teve uma discussão judicial que foi parada no Supremo Tribunal Federal. A partir disso, em 2 julgamentos, em 2 recursos extraordinários, que vou colocar no outro slide, houve um entendimento que o teto constitucional ele deveria ser entendido de maneira isolada para cada cargo. Nestes casos específicos que estão na Constituição, que são os de 2 professores, de 2 médicos e de um técnico e professor. Nestes casos, a remuneração deve ser entendida isoladamente,
Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o princípio da livre iniciativa e também o princípio do trabalho, da remuneração do trabalho, da retribuição ao trabalho, ele era maior nesse sentido. Porque no caso de um ministro do Supremo ou algum cargo que tenha uma remuneração muito alta, e se ele já está no teto da remuneração, caso ele vire um professor ou vire um médico, ele vai trabalhar de graça. Era assim na prática, porque se você já tem um advogado-geral da União, por exemplo, e vira um professor e já passa o teto, esse salário de professor, teoricamente, você não receberia. Você ia trabalhar de graça. Então, o Supremo entendeu que não existe esse negócio de trabalhar de graça, né, nesses casos, desses cargos públicos, então, deveria ser remunerado também. Então, os cargos devem ser entendidos isoladamente. Nesse sentido, a AGU fez esse despacho geral da União, número 517, que ele regulamentou, de certa forma, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que já eram de repercussão geral. Ou seja, quando é recebido em repercussão geral esses recursos, todas as instâncias inferiores ao Supremo, elas devem seguir o que o Supremo decidiu. Então, nesse caso que o Supremo decidiu nesse sentido, de que as remunerações devem ser entendidas isoladamente, então todas as instâncias inferiores judiciais devem julgar dessa forma, porque ele foi julgado através do efeito de repercussão geral. Então, o Despacho Geral da União, número 517, de 4 de dezembro de 2020, ele aborda esses casos de acumulação de teto constitucional. Então, o Supremo, ele apreciando o tema 377 e 384, ele fixou a tese que, no caso, autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, que eu mostrei para vocês no começo, eles pressupõem a consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastado da observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. E no outro caso, também, que o Tribunal de Contas da União também tinha entendido, é que na hipótese de acumulação de proventos de aposentadoria, com a remuneração decorrente de cargo de exercício e comissão, considere-se para fins de decidência do teto constitucional cada rendimento isoladamente. Ou seja, se você é aposentar e seu cargo ele já tem uma remuneração alta, e você vai virar um ministro ou vai ter um cargo comissionado, e essas remunerações são consideradas isoladamente, não vão mais se somar. Porque, no caso, se você trabalha nesse cargo comissionado e você já é aposentado, sendo militar ou não, você, teoricamente, ia trabalhar de graça. Ou não ia receber o salário cheio, né? Você ia receber R$1.000, R$2.000, não sei, você não ia receber o salário cheio, no caso da remuneração, né? Pode passar para o próximo, Bruno, por favor. Esses são os chamados leading cases, né, que o Supremo entendeu e que determinou que a gente teve de mudar o nosso entendimento de como calculava o teto constitucional. Então, é o leading case 612975, que é um caso do Mato Grosso, do médico do Mato Grosso, que ele acumulava 2 cargos de médico, e ele conseguiu ganhar essa ação. Essa ação virou um leading case para todos os casos semelhantes em repercussão geral. Ou seja, o teto constitucional, nesse caso, é entendido de maneira isolada para nos casos de acumulação autorizados pela Constituição. São aqueles que eu já falei. Em um outro caso, que é o leading case 602584, com repercussão geral também, o Supremo Tribunal Federal entendeu que quando o pensionista, ele é pensionista, e essa pensão foi depois da emenda constitucional número 19/98, o teto constitucional soma. Então, é interessante. Nesses casos de pensão, e você recebe uma pensão e vai ter um cargo comissionado, nesses casos soma. Uma pensão com cargo efetivo, nesses casos específicos, somam a remuneração. Passa para próximo, Bruno. Aí, justamente por todas essas decisões do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral e com o entendimento da própria AGU,
com o despacho geral do advogado-geral da União. Nesse caso, ele unifica, quando tem esse despacho da AGU, ela unifica a atuação de todas as AGUs que estão dos ministérios, de todo o Poder Executivo. Então, esse entendimento ele já era para ser colocado para todas as AGUs. Então, a SGP baixou a portaria número 4.975, de 29 de abril de 2021. Essa portaria, ela dispõe sobre os procedimentos para aplicação do limite remuneratório de acordo com esses entendimentos que eu acabei de expor, de acordo com as decisões do Supremo, de acordo com o entendimento da própria AGU, né? Então, essa portaria, ela quis refletir esses entendimentos todos para poder organizar de que forma que os órgãos iam atuar. Nesses casos, então, no artigo 2º da portaria, você já tem falando quais são os cargos que, em caso de acumulação, o limite remuneratório tem que ser entendido isoladamente. São 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde regulamentados, de 2 cargos de professor, de um cargo de professor ou outro técnico ou científico, e de um cargo de emprego ou função de cargo eletivo de vereador, quando há compatibilidade de horários. Esses são os casos que estão na Constituição. Então, nestes casos, quando o servidor tem 2 empregos, 2 cargos, ele é entendido isoladamente, tá bom? No artigo 3º, fala no segundo entendimento lá, do despacho número 517, que é no caso dos aposentados. Então, na hipótese do servidor, ele seja civil ou militar, que no caso no artigo 3º, ele soma, quando o servidor está na ativa, ou também o militar que está na ativa, e ele assume um outro cargo, seja comissionado ou não, pode ser efetivo, nestes casos, a remuneração é entendida de maneira somada. Então, o servidor da ativa, ele é somado à remuneração quando ele acumula cargos que não estão previstos na Constituição, naquelas exceções que está ali no artigo 2º. Então, o artigo 3º está falando que soma-se as remunerações quando o servidor é da ativa. Pode passar, Bruno, próximo. Aí, no artigo 4º, ele já fala, nesses casos, quando o servidor não é da ativa, ele é um servidor de aposentado ou um militar da reserva. Então, nesses casos, a remuneração incide isoladamente, que é o caso no artigo 4º, como está colocado aí. O limite ele vai incidir isoladamente em caso de acumulação do vínculo de aposentado, servidor aposentado, ou militar que está em atividade, com cargo e comissão. Então, servidor aposentado ou militar na reserva assume o cargo e comissão, remuneração isoladas. No caso de acumulação de vínculo de aposentado ou militar na atividade com cargo e emprego público admitido constitucionalmente, remunerações isoladas. E no caso de cargo abrangido pelo artigo 11 da Emenda Constitucional 20, de membros de poder e de aposentados inativos, servidores, empregados públicos e militares, que tenham ingressado novamente no serviço público, por meio de concurso público, esses casos também são isoladamente. O artigo 5º, ele reflete justamente o outro recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, que é no caso dos pensionistas. Então, no caso da percepção simultânea de pensão com remuneração de carga efetiva, emprego público, posto, graduação militar, provento, inatividade ou carga em comissão ou função de confiança, o limite remuneratório se incide sobre a soma. Então, se você é pensionista e tem mais um cargo de militar, seja aposentado ou não, seja de proventos ou não, ou você assume um cargo comissionado e você é pensionista, soma-se as remunerações. Então, são estes casos que estão previstos aí na portaria que refletem os recursos extraordinários do Supremo Tribunal Federal, como também refletem o entendimento da Advocacia Geral da União. Então, a partir de agora, a Sandra vai explicar melhor como que isso se dá no próprio sistema, no próprio SIAP, tá bom? Muito obrigado para todos e estou à disposição aí para qualquer coisa.
Muito bem, Rodolfo. Muito obrigada. As perguntas já estão aqui. Tem muitas perguntas que vão ser abordadas ainda ao longo do nosso plantão, mas pode colocar a pergunta, porque elas também vão compor a FAQ, tá? Então a gente vai ter que responder também, vai deixar lá registradas as perguntas lá na FAQ para poder alcançar quem não assistiu, tá bom? É a Sandra agora, né, Sandra? Sim. Obrigada, Rodolfo, pela explanação. Bom dia, pessoal. Pedi para o Bruno. Bruno já está engatilhado aí? Já está em tela. Ok. Bom, então, eu vou falar mais sobre a parte operacional, né? Como é que se dá esse cálculo do abate-teto. Eu quero começar falando que, depois de tudo que o Rodolfo falou, sobre esses processos que já provocaram essa discussão de cálculo teto separado, soma de vínculos e tudo, lá atrás, quando ainda começaram a vir os processos provocando essa discussão, a Márcia e a Paula e o Ricardo, na época, também já começaram a pensar nessas regras, assim, porque o sistema calculava ele tinha uma única regra de calcular a soma dos vínculos. E daí foi pensando essas situações vislumbradas na portaria 4975, para a gente hoje ter esse panorama de cálculos em separado. Muita gente deixou de descontar bate-teto para cumprir o que está na portaria. Mas eu vou explicar aqui sobre uns exemplos de cálculo com teto com base na remuneração na soma dos vínculos, tá? Então, a gente vai falar sobre esse sistema. O manual para esse desconto da bate-teto, no caso da soma dos vínculos, ele se encontra aqui no SIGAC, no CIGEP, né, por meio desse link. Depois, acho que essa apresentação vai ser passada para vocês, mas o manual está lá disponível para download, com as orientações a partir da página 55 no manual de folha de pagamento. Pode passar, Bruno, por favor? Então, assim, umas validações que o sistema faz para o desconto do abate-teto, né? Ele vai apurar os vínculos de órgãos SIAP, né? Como, por exemplo, um professor de uma universidade com outro, ou então ele com uma carga de 20 mais 20 no cargo de professor, na tabela de órgãos pertencentes ao SIAP. Ele vai olhar também o vínculo de órgãos de outro ente federativo, né, por meio da informação do extra-SIAP, que o órgão tem que ficar alimentando essa transação, né, que é a FPAT Rendex, atualiza rendimento extra-SIAP, ou FPAT Remex, atualização rendimento extra-SIAP pensionista. E aí o sistema vai validar também os cargos legalmente acumuláveis, né, por meio da transação TB Consempre, onde a gente pode consultar se o cargo lá, por exemplo, ele possui 2 cargos de saúde, professor e um técnico, conforme regulamentado na portaria. Ele vai olhar também se é ativo, se é ativo aposentado, se é aposentado, passíveis de acumulação ou em separado. Bruno? Tá. Então, o que ele faz? Ao apurar os cargos, verificar se correspondem a uma regra para calcular a base para o cálculo da base na soma da remuneração dos vínculos ou em separado, ele vai verificar. Tanto no vínculo em separado quanto na soma dos vínculos, ele vai identificar as rubricas que possuem incidência para o cálculo do desconto do abate-teto, né? Para a gente apurar ali a base legal, a base de cálculo. A soma das rubricas incidentes, no caso do teto em separado, se em cada um dos vínculos exceder o teto, daí deduz a constante legal, né, que o valor do teto hoje é de 39.293 e 32. E está errado, mas acho que é 32. Aí ele vai proceder ao desconto daquele que excedeu o teto. Se for só em um vínculo, desconta só em um. A soma das rubricas incidentes para o teto soma o montante de cada vínculo por a base de cálculo. Se a soma de cada vínculo, o que excedeu o teto, ele vai proporcionando, no caso dos dois órgãos SIAP, tá? Ele vai somar
ele vai proporcionalizar a constante legal e vai proceder o desconto em cada vínculo, proporcionalmente. No caso do vínculo SIAP, esse é o SIAP, ele vai também apurar a base de cálculo, as rubricas incidentes e o valor que está lá no extra SIAP, e aí vai proceder o abate-teto. Bruno? Aí aqui a gente vai fazer um exemplo de um cálculo com 2 vínculos. Nesse exemplo aqui, a gente colocou o SIAP e extra SIAP. Então, eu tenho lá no vínculo do servidor, no órgão SIAP, servidor ativo, ele está lá no órgão 20302. Bruno? A gente consultou o cargo dele aqui, ele tem um cargo de engenheiro. Então, esse cargo, a gente vai olhar lá nas regras, se ele é técnico, se é passivo, a gente começa a avaliar esses requisitos. Próxima tela, por favor. Bom, engenheiro, ele tem um cargo de técnico, né, na transação TB Consemp, que a gente citou anteriormente, está lá o cargo Tzinho, que indica cargo de nível técnico. Próximo. Bruno. Tá, e aí aqui a gente começa a alimentar o ATRendex, né? A gente vai selecionar o órgão, indicar que é uma nova remuneração que ele tem, extra SIAP, por favor, pode mudar? E a gente começa alimentando. Nesse caso aqui, nesse exemplo que a gente colocou, a gente está indicando que ele é um cargo de professor. Aí coloca lá todas as informações necessárias, pode pular. O valor para teto de outra fonte, né? A gente vai preencher esse valor, que é o valor que o sistema vai buscar para apurar a base de cálculo do abate-teto. Próximo. Ok, concluímos. A gente concluiu a alimentação do FPR Rendex. Aí a gente vai para a próxima tela. Já foi? É porque para mim está atrasado aqui. Tá, então a gente vai ter um cálculo do pagamento. Aí eu fiz um cálculo do pagamento para a gente apurar quanto é que ficou descontado, quanto é que foi descontado de abate-teto com base na soma do vínculo do órgão SIAP com o vínculo ATRendex. E aí, a seguir, a gente vai fazer o demonstrativo, deu 7.953, a gente vai fazer o demonstrativo de como o sistema chegou nesse cálculo. Próxima tela. Na tela de consulta F4, a gente tem a base de cálculo apurada, tá? Que aí eu tenho R$25 mil lá embaixo, na remuneração extra SIAP, e o valor da base de cálculo com base nas rubricas incidentes para o teto, no valor de R$22.243,45. Próximo. Aqui é a tela de consulta do valor que tem no vínculo SIAP, a gente consultou essa rubrica 301, é a única rubrica que incide para o teto, no caso da ficha do servidor, do exemplo dado. Então, esse indicador da incidência tem que estar assim, então é o que a gente apura por aqui também, as rubricas incidentes. Próxima tela. Essa é a constante legal, é a que a gente apura o valor do teto na constante legal, tá? Que é um valor de 39.29332. Tudo isso o sistema vai apurando para validar a base de cálculo. Então, a gente tem aqui no exemplo prático a forma de cálculo que foi dada para essa ficha que a gente apresentou. No vínculo 1, você tem a rubrica para incidência para o teto, que é essa 301, no valor de 22.243,45. E no vínculo 2, que é o extra SIAP, o valor de R$25 mil. Somou esses dois valores, deu um valor acumulado de R$47.246,45. O valor da constante legal é 39.293,32. Pode pôr lá. Aí a gente vai deduzir esse valor acumulado com a constante legal, dando um valor a ser descontado, o que excedeu o teto, que vai ser descontado na ficha do servidor.
Então, nesse caso, se a soma dos vínculos fosse de 2 órgãos, aí esse é o valor descontado, vai descontar no vínculo que ele tem no SIAP, tá? Só faltando o exemplo anterior, vai ser descontado no único vínculo que ele tem do SIAP. Não tem como descontar pelo extra, então o valor vai integral para a ficha do vínculo. No caso aqui, se esses valores aqui fossem de 2 cargos de vínculo SIAP, o sistema procederia da seguinte forma. Ele tem lá, no vínculo 1, no órgão, numa universidade, o 22.245 e 45, e em outra universidade, ou na mesma, em outra carga horária, em outro cargo acumulado, pela Constituição. Desculpa aqui, só um minutinho aqui. Uma ligação. Então, a gente tem a soma dos vínculos também, que é naquele mesmo valor de 47.245,45, o valor que excedeu o teto, 7.950,13, que é o que a gente tem que descontar. E o sistema, para proporcionalizar, ele faz essa regrinha para descontar em cada vínculo. Ele vai pegar o valor da base de cálculo do primeiro vínculo, vai dividir pelo valor total e multiplicar por 100 para achar o percentual para proporcionalizar. No vínculo 2 faz a mesma coisa, ele vai pegar os 25.000, vai dividir pela soma dos vínculos, né, pela base de cálculo da soma dos vínculos, multiplicar por 100 para achar a proporcionalidade dele também. E aí o valor do desconto. No vínculo 1, ele vai pegar o que excedeu o teto, e vai multiplicar pelo percentual encontrado e dividir por 100. Então, na ficha do servidor, ele vai ter que descontar 3.742,92 no vínculo 1, com base na proporção da remuneração lá, da base de cálculo. No vínculo 2, a mesma coisa. Vai pegar o que excedeu o teto, multiplicar pelo percentual encontrado para aquele vínculo 2, dividir por 100 e achar o valor a ser descontado na ficha do servidor. Nota aqui que a soma dos vínculos vai dar o valor que excedeu. Ok? E é isso. Esse é o demonstrativo do... Foi até breve, eu achei que tinha mais telas. Espero que tenha esclarecido, agradeço a atenção. E agora acho que a gente vai falar de DIRF, né? Cadê o Zé Raimundo? Conseguiu, querido? Oi, Thalita. Já conseguimos, graças a Deus, né? E que bom que a explanação aí do Rodolfo e da Sandra, assim, foi bem breve, que eu vou precisar de tempo. Olha, Tá bom. eu enxuguei bastante minha apresentação, mas mesmo assim, eu extrapolei um pouquinho meu tempo. Mas é pouca coisa, viu? Tá bom, querido. Mas ficou Obrigada, Sandra. ok. Obrigada, Sandra, Rodolfo. Eu que agradeço. Parabéns para vocês. Obrigada. Como eu gravei essa apresentação, qualquer problema técnico que se vier a acontecer, aí a gente faz ao vivo e a cores, tá? Em cima da hora. Não tem problema não, tá bom? Bruno vai me auxiliar aí, pode começar aí, viu, Bruno? Começando. Bom, pessoal, vamos começar a nossa apresentação aqui, né? Nossa apresentação divide em 2 temas, né? DIF e RAIS, tá? Vou começar pela DIF, tá? Para ser bem rápido, bem sucinto, né? Por causa do nosso tempo. Tá joia? Primeiramente, é o seguinte, eu quero dizer que a DIF, por exemplo, ela tem um arquivo TXT, nós vamos falar dele, e tem um programa PGD, que é o programa que a gente usa para importar esse arquivo TXT e encaminhar para a Receita Federal. Esse programa está disponível no site da Receita Federal. Já o arquivo TXT, nós encontramos no SIAPnet. Zipado, não vamos esquecer disso, você salva ele numa pasta, descompacta ele, tá? E depois, utilizando o PGD, você faz a importação desse arquivo TXT. Esse arquivo TXT, com o item 2, ele apresenta alguns erros, né? Esses erros podem ser corrigidos tanto no PGD da DIF quanto no arquivo TXT, tá certo? Só não o erro, por exemplo, de RESPO, né? Se estiver faltando lá, tá, conseguir. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, não é isso não, Thalita? Vou desligar, vou colocar o mudo e colocar
ativar o mudo para todo mundo, tá? Aí você liga de novo, José. Você altera algum servidor. Bruno, liga aí o seu... Você tem que imprimir um outro comprovante de rendimento através do PGD. O PGD dá essa opção. E aí você comunica ao servidor, faz uma entrega do novo comprovante para ele e avisa para ele que o do CIAPNet não serve mais para ele. Ele não pode utilizar esse do CIAPNet para fazer a declaração dele, senão ele cai na malha. Item 5. O período de apuração que a gente trabalha, a DIF, né, o período que a gente trata dos pagamentos contra-cheque é de dezembro de um ano a novembro do ano posterior. Tá? Como eu falei, você sempre deve criar uma pasta, abrir uma pasta e colocar esse arquivo, salvar esse arquivo TXT dentro, tá? Descompactar ele e salvar lá para importação. O campo RESPO, tá? Esse campo deve estar sempre atualizado nos dados da sua OPAG. Tá? Quando a gente for preparar o seu arquivo TXT, ele já traz esse campo já atualizado, tá bom? Com o responsável pelo envio do arquivo. Bom? Uma DIF retificadora que você precise fazer. Você mandou sua primeira DIF e precisa mandar uma retificadora. Sempre que você for fazer isso, você deve trabalhar com aquele arquivo que você enviou para a Receita, a última DIF que você enviou para a Receita. Não vá baixar um novo do CIAPNet, tá? E trabalhar nele. A não ser que seu arquivo não teve erro nenhum, tudo mais, aí o arquivo são iguais, você pode fazer isso. Caso contrário, sempre faça um retificador em cima do último arquivo que você enviou para a Receita. A ordem de importação, tá? Dos arquivos, quem tem arquivo DIFGOV e de diárias e ajuda de custo. Primeiro, você tem que importar o seu arquivo TXT DIFGOV. Depois, faz a importação do diárias e ajuda de custo. Tá joia? Acerto de mês anterior, eu quero chamar a atenção e pedir para que vocês não deixem de fazer esse acerto em cima da hora, porque as transações do CIAP, elas têm um período para ficar disponível para vocês. Então, quanto mais cedo fizer esse acerto, melhor. Tá bom? O campo 13º, que algumas pessoas às vezes confundem. Nesse campo, o valor que consta lá é o valor líquido do 13º. Tá? Ele vem lá no comprovante de rendimento, é o campo 5.01, ele é o valor líquido do 13º, não é o valor do 13º bruto, não. E o cálculo dele é conforme está aqui embaixo, ó. É o valor bruto do 13º abatido as tributações. Se a previdência privada pode ser uma FUNPRESP, tá bom? O valor por dependente de IR, aquele valor do dependente que o servidor tem é de R$ 189,01, e o aposentado tiver maior de 65 anos, ele deduz aquela parcela de R$ 1.903 também, R$1,01, tá? Ele chega no valor líquido, tá bom? Aqui é o PGD, a frente dele, tá? Quando você abre o programa, ele vem essa frente. Aqui, na próxima tela, eu mostro que ele tem dois caminhos que você pode seguir para importar o seu arquivo TXT. Um é que está aqui na própria tela, aqui, ó, importar dados, e o outro aqui da declaração. Você clicando aqui, vai aparecer a opção também, importar dados. Nós podemos ver aqui nessa próxima tela. Tá? São dois caminhos, caminho A e caminho B, para você importar. Certo? Aí, quando você clica lá em importar dados, ele abre a janelinha para você buscar o seu arquivo. Tá na sua parte que você abriu, né? Salvou o seu arquivo TXT lá dentro, marca o arquivo, clica em abrir, ele vai começar o processamento da importação. Tá bom? Vai começar até chegar a 100%, importar. Aí você clica em avançar. Quando clica em ele apresenta uma tela com informação de erro, que você tem aqui, ó, 11 erros e 4 avisos, quantidade de servidores, tudo. Tá? Depois você clica em concluir, ele te abre uma tela de erro mais completa, que vai aqui à esquerda, aqui embaixo, ele informa a linha onde está esse erro, tá? E a ordem aqui é a coluna do erro. Aí você vai lá no arquivo TXT para consertar esse erro, tá? Orientado sempre por essa informação aqui, linha e a ordem aqui, que é a coluna. E aqui a mensagem de erro, que ele está te indicando. Tá? O campo resto aqui, às vezes ele vem em branco, né, quando o preenchimento não vem preenchido, tá? Você tem que preencher esse campo, senão você não importa seu arquivo, tá certo? Você terá uma tela que vai te mostrar quando esse campo tá em branco, quando ele tem algum erro, tá bom? E esse erro tem que ser corrigido para você poder importar seu arquivo. Dentro do arquivo TXT, você corrige esse erro do responsável, tá?
A tela seria essa aqui, ó. Linha 2, ele ocupa a segunda linha. O erro aqui está dizendo que na coluna 3 tem um erro. Então, você abre lá o seu arquivo TXT, você chega nesse erro aqui, ó. Campo obrigatório e não preenchido. Deve estar em branco esse campo aqui. Você tem que corrigir, preencher, tá bom? Aqui, ó, já mostra aqui a tela do arquivo importado já. Esse aqui é o PGD já com arquivo. Eu consegui fazer a importação, então já mostra aqui o arquivo. Para você abrir o arquivo, você dá 2 cliques aqui no nome, ou vai lá pela aba declaração e abrir, tá certo? Aqui, ó. Tá mostrando aqui as opções aqui de você abrir esse campo, tá? Aqui saiu um errinho aqui, né? Opção A, mas é A e B, tá certo? Aí aqui é a tela já da inicial do seu arquivo, tá bom? Aqui em cima vem, eu até cobri, o CNPJ, o nome do órgão, aí aqui embaixo o responsável, né, pelo órgão, e o responsável pelo envio, o preenchimento da declaração. É quem vai enviar também, é o RESPO, quem vai enviar, né, a declaração, certo? Aí aqui é o seguinte, eu abri minha declaração, vou acessar um servidor. Eu acesso um servidor, posso fazer consultas em geral lá, posso incluir, excluir pessoa, posso fazer correções e alterações, posso imprimir comprovante de rendimento, tá certo? Lembrando que ao imprimir o comprovante de rendimento, eu faço a entrega para o servidor e lembro para ele que o comprovante que consta no CEAP-NET, no CIGEP, não serve mais para ele. Isso aqui é a informação já do servidor, tá? Informação financeira, né? Eu estou navegando aqui, a informação do servidor, que é o rendimentos tributáveis, tá? Que é aqui, ó, coluna aqui, ó, mês de janeiro, fevereiro, vai até dezembro. Lembrando que aqui está janeiro, mas aqui são informações financeiras do contra-cheque de dezembro. A de fevereiro já são informações do contra-cheque de janeiro, e assim por diante. Porque o contra-cheque de janeiro, o pagamento, ou de dezembro, o pagamento de dezembro de um ano, a gente recebe em janeiro do ano seguinte, e assim por diante. Porque o imposto de renda é regime de caixa, tá certo? Aqui, ó, você vê na quarta coluna, aqui, Previdência Complementar, que o valor está meio clarinho. Isso quer dizer que aqui você não consegue mexer, consegue alterar esse valor. Porque essa Previdência aqui, essa coluna, tem uma aba própria para ela aqui, ó. Embaixo de rendimento tributável, aqui à esquerda, temos Previdência Complementar. Se você quiser mexer, você tem que clicar aqui e o valor vai abrir para você alterar. E assim os demais campos. Pensão alimentícia, aqui em alimentando, tá? Você clica para poder mexer se necessário, tá? Aqui, logo em cima à direita, aqui onde tem a lupa de procurar, você tem aqui o mais, menos, que é você adicionar uma pessoa, o menos é você excluir uma pessoa, tá? do seu arquivo aqui, tá bom? Os períodos de apuração da DIF aqui, recapitulando aqui, para visualizar melhor, por exemplo, a DIF 2019-2020, ela compreendeu o período de dezembro de 2018 a novembro de 2019. A 2020-2021 compreendeu o período de dezembro de 2019 a novembro de 2020. E a que nós vamos mexer nesse ano, vai pegar o período de dezembro de 2020, que é o ano passado, a novembro deste ano, certo? Aqui uma ficha financeira só para visualizar melhor o período que a gente trabalha com cada DIF, que é de dezembro de um ano a novembro do outro. Aqui tem as rubricas, né? As rubricas de rendimento, de desconto, tudo. Essas rubricas vão lá para o arquivo TXT, tá certo? Eu vou mostrar mais na frente como é que elas vão lá para o arquivo TXT, tá bom? Onde cada caixinha dela se encaixa tudo. Aqui nós temos os códigos Nossa, eu sei quando tu trouxe, rapaz, eu não tô errado. Não, eu sei disso. Que ele vem primeiro, começa com esse código 0561, que aqui dentro estão todos os servidores ativos. Bruno, liga de novo aí, por favor. Se o PAG tem 5 mil servidores, 10 mil servidores, vão estar todos aqui dentro desse código. Terminando as pessoas aqui que compõem esse código, começa o código 3533, que é reservado para o aposentado e beneficiário de pensão. No arquivo TXT, se você procurar, você vai encontrar cada código desse, né, com o seu pessoal dentro, tá bom? E nós temos aqui esse código 1889, que é o pessoal que recebe rubrica de exercício anterior, é o pagamento RRA. Tá? Então, quem tem rubrica de exercício anterior vai aparecer nesse código aqui, lá na sua DIF. Tá? E esse último código aqui, o pessoal que, por exemplo, aposentado vai morar no exterior, nós não trabalhamos com esse código, nossa DIF não traz esse código. Por quê?
tá? Porque nós não temos na base do CEAP informação de pessoas no exterior, endereço, né? CEP, endereço completo, código de órgãos, né? A Receita exige certas informações que nós não temos isso no CEAP. Se o órgão tiver um caso desse, ele vai ter que incluir essa pessoa na mão. Se a pessoa está aqui dentro do código 3533, ele é um aposentado, ele vai para o exterior, vai morar lá, a UPAG tem que tirar ele daqui, desse 3533, e trazer, incluir ele aqui no 0473, tá? Mas isso é um trabalho manual que ela vai fazer manualmente, tá bom? O campo RESPO ainda, tá? Destaquei aqui os erros que podem vir no DDD, no telefone, tá? No e-mail, tá de azul aqui. O item 2 aqui, por exemplo, você pode necessitar, por exemplo, da troca do responsável. Não é mais fulano, vou botar outra pessoa. Você pode ir lá e alterar o CPF, o nome da pessoa, e-mail. E esse campo também pode vir em branco, aqui, ó, aqui embaixo, aqui, o resto tudo em branco, ó. Não tem um CPF. E outra coisa, você tem que lembrar é o seguinte, o posicionamento de cada campo dele. Por exemplo, o CPF, ele vem na segunda coluna, que tem a primeira coluna, que é o nome RESP, a segunda é o CPF do responsável, nome do responsável, depois DDD, telefone, tá? Aí você pula 2 colunas e escreve o e-mail. Se você escrever o e-mail na penúltima aqui, vai dar erro. Então, os dados têm que estar posicionados de acordo com o arquivo, tá? O layout do arquivo TXT. Aqui nós temos um arquivo TXT, ó, tá? Aqui é um mini arquivo, que eu botei só 3 exemplos para cada IDEREC, que é o código de receita, o 0561, que tem 3 servidores aposentados, né? Primeiro servidor, segundo e terceiro. Mas esse arquivo ele é gigantesco, por isso que ele vem zipado. Esse código aqui traz todos os servidores ativos, 0561. Terminando os servidores ativos da UPAG, ele vem com outro código, que é o 3533, que é o da aposentado e pensionista, tá? E vai até terminar o arquivo, tá? Aqui você pode ver que, por exemplo, o primeiro servidor aqui, tá? Eu vou falar sobre esses campos aqui, RT, como é que ele é composto, tá bom? Esse RT-PO, cada campo desse aqui, o Rio, tá bom? Que aqui vai as rubricas de auxílio moradia, de indenização de transporte, abono pecuniário, licença prêmio, tá? Auxílio transporte, tá? Então, vão compor esse campo aqui, com um valor único. Ele soma todas as rubricas do ano todo e joga um valor unitário aqui, um somatório. Diferente desses outros campos que é RT-PO, que ele vem mês a mês, ó. Essa primeira coluna aqui, tá, do RT como exemplo, esse aqui representa o contra-cheque de dezembro. A segunda coluna, o contra-cheque de janeiro. A terceira, de fevereiro, e assim vai. A penúltima aqui é novembro. Se você contar direitinho, quando é dezembro, janeiro, você vai chegar aqui na penúltima, é novembro. Porque a última é o 13º. Não vamos esquecer disso. Essa última coluna aqui com valor é o 13º. Tá? O segundo servidor aqui, eu chamei a atenção aqui, que ele tem FUNPRESP. Aí vem aqui, né, os valores da FUNPRESP, com a informação CNPJ da FUNPRESP todo. O terceiro aqui, ele tem uma pensão alimentícia, INFPA. Vem um CPF da pensionista, data de nascimento, nome dela, e esse 03 é um código de parentesco. Se é filha, se é esposa, né, qual o parentesco da pensão com o servidor. Tá? E aqui na parte de cima, né, voltando um pouquinho aqui, essa parte de azul é informação, é o cabeçalho do seu arquivo, tá? Que vem um RESP, na linha 2, o RESP, né? E na linha 2, com a informação aqui do CPF, nome, telefone, e a terceira linha é a informação do órgão, tá? CNPJ do órgão, nome do órgão e o CPF do dirigente maior do órgão. Aqui nós temos, terminando aquele código 0561, começa o 3533, que é o que traz os aposentados, como eu falei. Tá? Aqui eu peguei 3 exemplos aqui, só para exemplificar para vocês aqui. Por exemplo, o primeiro servidor aqui, o número 1 aqui, o RT dele, ele começou com valor, com contra-cheque de dezembro, janeiro, tá? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele só teve pagamento até junho. Julho, ele já não teve pagamento de julho para frente. Eu vou mostrar mais na frente que esse servidor ele foi transferido para outro órgão. Por isso que ele só teve pagamento até junho aqui. Tá? E assim com os demais
código aqui também, ó, ele é um aposentado, tem mais de 65 anos, aqui vem aquelas parcelas demonstrando R$ 1.903,98. Lembrando que o arquivo TXT não traz ponto e nem vírgula nos valores, tá? Não pode usar, senão vai dar erro no arquivo, tá? O servidor número 2 aqui, ó, ele tem um RT, pode ver que o mês de dezembro está em branco, janeiro, fevereiro, março, abril, ele vai ter pagamento só que em 2 meses. Isso representa o quê? Que antes ele era um servidor ativo, estava lá no código, lá, o primeiro código 0561, o primeiro que eu mostrei lá, onde é formado pelos servidores ativos. Depois ele aposentou, ficou 2 meses aqui, recebendo mensal PAG, e com certeza ele foi transferido para outro órgão. Eu vou mostrar mais embaixo essa situação. Tá? O terceiro aqui, ele teve pagamento de dezembro a novembro. Vou ver que não tem nenhuma coluna em branco. Tá? Está preenchido desde a primeira até a última, até o 13º, que é a última. Tá? A penúltima é novembro. Tá? Então, ele teve pagamento completo no ano. Esse IDEREC aqui, 1889, como eu falei, é o RRA, os exercícios anteriores. Você precisar mexer em valor de exercícios anteriores, tá? O servidor devolver um exercício anterior através de OB, né? OB não, de guia de recolhimento, tudo. Você vem, identifica o servidor, vem aqui nesse código aqui, DEREC 1889, tá? Pelo CPF, você procura ele e, por exemplo, o valor dele vai estar aqui, você vai zerar, vai ter que limpar isso aqui, essa informação dele. Porque ele tem que sair da sua dívida, já que ele devolveu tudo. Ou se ele devolveu parte, você pode mexer aqui nos valores, reduzir que os valores, o RT é a rubrica, né, de exercício anterior. Esse primeiro exemplo aqui quer dizer que o servidor recebeu o exercício anterior, mas não teve nenhum desconto dessa parcela, não tem PSS e nem tem imposto de renda, só tem o RT, que é a rubrica tributável do exercício anterior, que ele recebeu. Tá? O segundo exemplo, esse aqui ó, já teve a rubrica de exercício anterior, nesse valor aqui, ó, esse valor aqui é 2.437,63, tá? E ele teve um desconto de imposto de renda, R$ 40,02. Ó. Então, está demonstrado aqui que ele teve 2 lançamentos aqui para dívida. Esse terceiro aqui, ele teve a rubrica de exercício anterior e RTPO, é o Plano de Seguridade Social do exercício anterior, PSS, exercício anterior. Tá? Então, está demonstrado aqui. Na próxima tela, aqui, eu faço a demonstração aqui, para vocês verem, pegando como exemplo o campo RT. Quem é que compõe esse campo? São todas as rubricas que têm sim para imposto de renda, que elas são tributáveis para imposto de renda. Então, um exemplo aqui, ó, a rubrica 01, lá embaixo eu vou trazer esse contra-cheque aqui, e a rubrica 53, que é insalubridade, e a rubrica 82.628. Somando essas rubricas que estão no contra-cheque de dezembro do servidor, a gente chega no valor de 18.660,91, que é justamente o que está aqui, ó, no primeiro mês, dezembro, aqui, a primeira coluna lá do RT. E assim vai, todos os meses do ano. O último, lembrando, está até em negrito, é o 13º. Tá? E esse outro campo aqui, RTPO, o segundo campo, que é a Previdência Social, que vem na rubrica 98002. Tá? Você pode verificar que o valor bate certinho, dezembro, o valor de 1944,48. E assim vai, que está explicado cada campo desse aqui. Ó. O último campo aqui, que é o Rio, é aqui que eu falei, ele é o acumulado de 12 meses, soma todas aquelas rubricas, às vezes o servidor só tem a rubrica 136, soma todos e ele vem aqui com um valor único aqui no campo. Tá? Nesse caso aqui, ó, esse exemplo aqui, é R$ 5.496,00. Aqui o contra-cheque, desse caso aqui que eu acabei de mostrar, a rubrica 1, vencimento 53, e a rubrica 82.628, tá? Dessa gratificação. Se você somar essas rubricas aqui, vai dar justamente o valor que está lá em cada mês, no RT. Aqui, outro exemplo também do servidor número 3. Né? Esse servidor, estou chamando a atenção aqui que ele tem pensão alimentícia, né? Então, o campo da informação INFPA, que vem o CPF, tá? Data de nascimento, nome da pensionista, código 03. Agora vamos ver o contra-cheque. Aí logo aqui embaixo, RTPA, são os valores da pensão. Tá? Nós temos o contra-cheque, o servidor tem uma pensão, tá?
Pensão alimentícia, né? Se você, aqui é o mês de novembro, você verificar lá na coluna novembro, vai estar esse valor aqui, de R$ 1.636,90. Aqui é o aposentado, um exemplo de aposentado. Esse aposentado aqui, ele é maior de 65 anos, né? Então, que eu quis demonstrar aqui, ó, que ele teve pagamento aqui, voltando aqui na primeiro código aqui, RTRT, teve pagamento em dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Naquele caso, julho ele já não teve, com certeza ele foi transferido para outro órgão, tá? Vamos ver isso aqui no contra-cheque, olha aqui, ó. Esse aqui é o contra-cheque dele, tá? Dezembro, aqui, se você quiser depois somar os valores, comparar lá com a coluna RT, mas a informação aqui embaixo, ó, observação. O servidor transferido para o órgão 40806. O último pagamento dele foi junho, tá? Julho ele já recebeu nesse órgão 40806. Esse é o 1, aposentado, né? 1. O 2 tá aqui, ó. Ele iniciou com as colunas RT e as demais aqui em branco, que isso quer dizer que ele era um servidor ativo, ficou 2 meses e foi transferido para um outro órgão. Vamos ver isso aqui no contra-cheque. Ele mudou de EST1 para EST2. Ele era ativo, aposentou. E depois foi transferido para o órgão 40806. Esse terceiro exemplo aqui, o servidor, ele cumpriu todo o período, ele ficou todo o período não pago, desde dezembro até, né, novembro, que é o nosso período de apuração da DIF, né? A última coluna, lembrando, é o 13º. Então, ele recebeu o ano todo, ele não tem nenhuma coluna em branco. Tá? Aqui é o contra-cheque dele, ó, novembro, vou ter que só fazer exemplificar, tá? Ele, tá aqui a informação, ele, o período todo como aposentado no órgão. Agora nós vamos para o IDREC 1889, que é os pagamentos de exercício anteriores, só para demonstrar também, em termos de contra-cheque, que aqui, ó, ele teve essa rubrica 82.967, que é exercício anterior, sem incidência de PSS. Ele não tem incidência de PSS, então ele recebeu só o valor da rubrica, no RT. Precisando mexer nesse valor, você vem aqui e mexe aqui, tá bom? O segundo exemplo, é um exemplo que a pessoa teve um desconto de imposto de renda do exercício anterior. Teve um pagamento e que teve o desconto. Então, ele aparece aqui com RT, ó, e RT-IRF, que é o precisando mexer também, vem aqui, mexe, altera esse valor, tá? Esse outro exemplo aqui, ele coincidência de PSS, já não tem imposto de renda. Então, ele recebeu o 98 exercícios anteriores, está lá no RT, tá? E o desconto de PSS, está no RT. Agora nós vamos tratar daqueles casos de valores negativos na DIF. Vocês, o PAG, vocês recebem de nós todo ano um arquivo informando os servidores que ficaram com valor negativo. Vamos rapidamente dar uma explicação aqui como é que você faz esse acerto, tá bom? Isso acontece quando um AUPAG faz um lançamento de uma rubrica, por exemplo, uma rubrica que é de rendimento, tá? Você lança ela com desconto, descontando algum valor do servidor, que é maior do que os valores de rendimento que ele tem lá na parte de rendimento do contra-cheque. Mas nesse caso aqui, você pode dizer, mas aqui ele somando que ele recebeu mais de 3 mil. Mas é importante lembrar que é o seguinte, ó, ele tem 3 rubricas aqui, mas só a primeira ela é uma rubrica que vai lá para aquele campo RT, porque ela está assim para imposto de renda, a incidência dela. As outras duas, ó, uma é de indenização não é rubrica tributável de imposto de renda, e a outra é gratificação natalina, que tem seu próprio campo. Então, aqui, contabilmente, em termos de contra-cheque, esse servidor não ficaria negativo no contra-cheque, mas na DIF ele fica. Porque na DIF, essas duas rubricas, 750 e a 742, elas vão com a mesma caixinha, lá naquele RT. E, ao chegar lá, vai haver a subtração, ó, 985 menos 1.340, vai dar um valor negativo, né, de R$ 356,15. Então, ele vai ficar negativo, vai aparecer no seu relatório de servidores negativo. Como consertar isso? Como ele ficou negativo, tá? Esse aqui, ó, contra-cheque de junho. No seu arquivo
TXT da DIF, o mês de junho vai vir em branco. Olha aqui embaixo, aqui, onde tem arquivo TXT DIF. Vamos contar aqui no campo RT, começando aqui, ó, dezembro, primeira coluna, janeiro, segunda, fevereiro, março, abril, maio, que está de negrito. Junho está em branco. Por quê? Porque deu negativo. A DIF não trata valor negativo. Então, o valor desapareceu, sumiu em junho. Tá? Porque ele subtraiu 1.000 menos 900. Então, o que nós vamos fazer para consertar isso aqui? Tá? Nós vamos pegar esse valor de 1.341, tá? Aqui embaixo eu mostro isso. Tá? Tá? Vamos subtrair do valor que consta aqui em maio, né? Que é 2.236,30 centavos, está aqui embaixo a subtração. Eu vou achar uma diferença de 894, tá certo? Essa diferença, tá? Eu vou preencher aqui no mês de maio, onde estava 2.236,30, tá? Lá em negrito em cima, aqui embaixo, ó, eu preencho com o valor de 894,52, tá? Eu altero o mês de maio dele, tá? E, consequentemente, o mês de junho que estava em branco, eu tenho que devolver essa rubrica 750 lá para o mês de junho, que ela sumiu. Na subtração, no arquivo TXT, ela tinha desaparecido. Aí eu preencho o mês de junho, está aqui em azul, ó, 985,63 centavos. Então, fazendo isso, eu corrigi o erro que existia aqui. Tá certo? Então, é dessa maneira que você faz essa correção. Tá? Aí você salva o seu arquivo e faz a importação, se não tiver mais erro, tá bom? Isso aí foi a explicação sobre algumas informações, explicações sobre a DIF, tá? Agora nós vamos para a RAIS. A RAIS é mais curta, é um assunto mais leve, tá? Menos demorado, tá joia? E vamos correr que o nosso tempo já apertado. Então, assim, a RAIS nós temos o programa GD RAIS, tá? E temos também um arquivo TXT. O programa GD RAIS a gente encontra no site da rais.gov.br. A gente faz a instalação dele na nossa máquina para poder importar o arquivo TXT e fazer a transferência, o envio desse. O arquivo TXT, diferentemente do arquivo TXT da DIF, o da RAIS, ele já vem descompactado. No CIAP.net, baixa o seu arquivo, salva numa pasta, tá? Ele já vem descompactado, é só importar para o GD RAIS, tá bom? E os acertos e erros encontrados no arquivo TXT da RAIS, você pode consertar dentro do próprio GD RAIS, tá? Não é aconselhável mexer no arquivo TXT, porque o arquivo TXT da RAIS ele é diferente do da DIF. Ele cresce assim para a direita, em colunas, tá? Ele é muito extenso à direita, você vai se atrapalhar todo. Então, o ideal é mexer só no GD RAIS, fazer qualquer alteração no GD RAIS. O único campo que você tem que alterar no TXT da RAIS é o campo do responsável. Tá? O resto, esse você tem que alterar, tá? Porque senão você não consegue fazer a importação do seu arquivo. Aí tem que ser no arquivo TXT, mas essa alteração é fácil. Se ele vier em branco, você inclui a pessoa responsável pelo envio, que nem você faz na DIF. Tá? Para importação de arquivo, mais de uma vez, do arquivo TXT da RAIS, você tem que limpar sua base do GD RAIS se você já fez uma primeira importação. Se tiver algum arquivo lá, você deleta, porque senão ele vai duplicar as informações quando você fizer uma segunda importação. Tem que limpar sua base lá. O período de apuração da RAIS, ela vai de janeiro a dezembro de cada ano, tá? Diferente da DIF, que é de dezembro a novembro. Essa aqui é janeiro a dezembro do ano. Aqui eu falo na criação da pasta, né? Você deve criar uma pasta, fazer o seu arquivo, tá? O campo RESP aqui, tá? Ele tem que estar sempre atualizado nos seus dados de UPAG lá, tá bom? Para não ter problema de erro. RAIS retificador. Você vai precisar fazer uma RAIS retificadora, tá? Diferentemente da DIF, você pode tratar os seus servidores que têm erro, 1, 2, 3, 5 servidores, tá? E na hora de enviar a retificadora, você não precisa mandar o arquivo todo, completo. Manda só quem você retificou, tá?
E outra, está vencendo o seu prazo de entrega da RAIS, o que é que você faz? Você tem servidores com erro, você tira, exclui aqueles servidores, mas antes disso, copia a tela com os dados daquele servidor que você vai precisar, reincluí-lo depois. Você exclui esses servidores, tá, do seu arquivo e manda quem está correto, para não perder o seu prazo. Depois você manda os servidores que estavam com erro, depois de corrigido, manda eles como retificador. Tá? Manda só eles, não manda o arquivo completo. Tá certo? Aqui já seria a tela inicial do GD RAIS. Ó. Aí, aqui na aba declaração, você segue o caminho aqui para fazer a importação do seu arquivo. Ó. Importar, aí ano atual, o último que nós mexemos, 2020. Aqui, só para visualizar melhor, o período de apuração de cada RAIS que a gente já trabalhou. Né? A de 2019 foi de janeiro a dezembro de 2019, e assim por diante. A desse ano vai ser período de janeiro desse ano, 2021, a dezembro de 2021. Aqui, uma ficha financeira de um servidor, né, que vai compor a RAIS. Tá? O período dele é janeiro a dezembro. Tá bom? Então, janeiro a dezembro. Aqui tem um errinho, seria janeiro de 2020, saiu aqui 2019, mas é janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Tá? E as rubricas que irão lá para a RAIS são só rubricas de rendimento. Rubrica de imposto de renda, de plano de saúde, essas coisas, isso não vai lá para a RAIS, é só rubrica de rendimento. O campo aqui, resta aqui, ó, se precisar mexer, alterar, botar um novo responsável, tá? Aqui está a posição onde você vai encontrar essas informações. Por exemplo, o e-mail, tá? Ele vem no campo 241, na posição, na coluna 241, tá? E o nome começa na 286, tá? O CPF na 362. Se você precisar preencher esse campo que vem em branco, você vai nessas posições e presta a sua informação no arquivo TXT. Aí você salva e depois você importa o arquivo. Quando você está fazendo a importação do seu arquivo, geralmente aparece esses erros aqui, são comuns, o arquivo da RAIS, tá? O endereço do órgão, sempre vem alguma inconsistência, falta número, né, da rua, sempre falta o telefone, falta o DDD, falta o número do telefone, o e-mail, tem algum erro, a informação da database de reajuste é janeiro, você pode preencher lá com 01 ou com 02, tá? De 1 a 12, né? Que 12 representa dezembro, tá? Porque lá no arquivo que você recebe vem, eu acho que o número 15, ele não reconhece como mês, tá bom? E a informação do PAT, né? O Programa de Alimentação do Trabalhador. Ele sempre critica isso aqui porque vem preenchido lá que você faz parte desse programa. Você clica na opção não, que aí você consegue passar esse erro aqui, tá certo? E observação, os erros da RAIS, ele impede a importação a gravação e a importação do seu arquivo. Já os avisos são só alertas, né? Tá? Você não precisa mexer nos avisos, mas os erros você tem que consertar, senão você não consegue importar, gravar para enviar sua declaração. Aqui é o seguinte, são os erros já dentro do servidor. Eu importei meu arquivo, abri um servidor, vou abrir um servidor, ele pode apresentar esses erros aqui. Ó. Por exemplo, o campo do 13º, tá? Que é composto do adiantamento e parcela final. Pode estar em branco, um ou outro, você preenche. PIS/PASEP, erro de PIS/PASEP, preenchimento é obrigatório. Se vier sem PIS/PASEP, você não consegue, né, como é que chama? Enviar o seu arquivo. Você tem que preencher com o PIS/PASEP, aonde eu falo, aí se você vai precisar do PIS/PASEP, vai entrar em contato com o servidor, solicitar, se ele demorar, está vencendo seu prazo de envio do arquivo, tira esse servidor, exclui ele e manda a sua RAIS embora. Tá? Não esquecendo de copiar as telas dele com as informações. Código de ocupação pode apresentar erro também. Remuneração mensal, você pode mexer ali na remuneração mensal. Geralmente vem esse erro aqui, que, por exemplo, data de desligamento, né?
está conflitando aqui, né? O servidor tem remuneração em março e está posterior à data de desligamento. Porque às vezes ele foi desligado, por exemplo, ou em próprio março, ou em fevereiro, e consta valor em março, né? Então, você tem que consertar isso aqui. Ou a data está errada, ou se não o valor está em março, você tem que tirar lá e retroagir ele, botar em fevereiro, colocar ele em janeiro, você sair, driblar esse erro aqui, certo? Aí nós vamos ver aqui dois campos. Por exemplo, esse aqui é a tela de um servidor, né, da RAI, que vem as remunerações dele. Ó, você precisar mexer aqui, você consegue mexer. Informação do adiantamento do 13º, à direita, e logo embaixo aqui, a parcela final do 13º, da gratificação natalina. Tá? E vamos ver aqui, na aba aqui à esquerda, o campo afastamento, ó, que ele na RAIS, ela solicita 3 informações de afastamento, para quem teve afastamento durante o ano. Tá? Aqui você também pode preencher, pode excluir, pode, entendeu, alterar, né, fazer qualquer tipo de mexida aqui nessa informação de afastamento. E nós temos aqui o desligamento, onde eu falo que aqui vem o código de desligamento, né, e a data do desligamento. Tá? Às vezes ele tem valor lá, na parte financeira dele, da remuneração, e está conflitando com essa data aqui. Então, aqui você pode alterar essa data ou pode alterar lá o valor, né? E aqui você tem também informações de férias indenizadas, valores, se for preciso mexer, você pode mexer, tá bom? Salva o seu arquivo, tudo, e depois envia, certo? Então, essas aí são as informações da RAI, bem, tá? E quero fazer um lembrete, tá, para vocês da UPAG aqui, a DIF e RAIS. As informações são de inteira responsabilidade dos órgãos, tá? Vocês que enviam o arquivo, vocês que trabalham no arquivo, as informações têm que ser corretas, tá? Fidedigna, uma ficha financeira, tá? Na época da homologação, trabalhe com seus arquivos, tudo, façam um teste, tudo, porque é de inteira responsabilidade de vocês esses 2 arquivos, tá bom? Então, tá, muito obrigado, tá joia? Obrigado aí pela apresentação, tá? E agora eu passo a palavra para Thalita, tá joia? Obrigado. Obrigada, muito obrigada, José. A gente vai concluir agora essa etapa do plantão, de fazer o ajustamento aqui o alinhamento do conhecimento. Eu acredito que muitas dúvidas tenham sido sanadas ao longo dessas informações que foram passadas, mas nós vamos fazer agora vamos responder algumas perguntas. Vocês já se separaram, né? As perguntas que vão ser feitas, Bruno, Márcia. Bruno, Márcia, vocês estão no mudo. Oi, estou ouvindo, Thalita? Pode falar. Estou. Tá me ouvindo? Então, Sim. eu tentei aqui separar, eu já respondi o máximo que eu pude responder. Até já falei com a Rosângela aqui. Rosângela, seu povo aqui é afobadinho igual você, da UFMG. Oi, Nilza, tudo bem? Pessoal da UFMG, sempre muito participativo. Algumas perguntas não estão relacionadas ao tema, né? E aí tem sugestão aqui de um plantão só de reposição horário, só de acerto na DIF, mas eu acho que a gente pode abrir para perguntas ao vivo aqui. E aí eu vou passando. Eu queria que você, não sei se o Bruno, ou a Sandra e o Rodolfo identificaram alguma pergunta que seja base, que vocês queiram reforçar dessas perguntas que foram feitas no chat, que vocês gostariam de reforçar. É sempre bom a gente dar uma reforçada naquilo que gera mais questionamento, tá bom? Muito embora estejam sendo respondidas no chat, é bom a gente poder dar uma reforçada aqui, tá bom? O que eu gostaria de reforçar... Tá muito ruim, Márcia. Muito ruim. Está cortando muito essa chamada. Ah, deve ser a internet aqui de casa. Melhorou? Mais ou menos. Tenta falar. Isso. Uhum. Melhorou? Vamos lá, Bruno. Não, Márcia, eu sugiro que, Márcia, você saia e entre novamente para dar uma melhorada, tá bom?
Tá, eu vou sair. Mas melhorou agora? Não, eu até mudei. Não. Vou tentar sair e entrar novamente. Por favor, obrigada. Normalmente está digitalizada a voz da Márcia. Quando ela começa a tentar explicar, o vai falhar. E aí, quando ela para, o sistema melhora. Não sei por que daí problema. Mas, assim, algumas coisas que a gente tem que uniformizar, vou até falar com a Sandra e o Rodolfo, se eles pegaram algum caso específico que eles queiram trazer aqui para a gente nos dar perguntas, que é o que a maioria já foi respondido ali no chat. Mas, liga sua câmera, é Rodolfo, né? Não, Bruno, por enquanto. Bruno, liga sua câmera, que a gente não está conseguindo... Então, na verdade, assim, boa parte dos casos que a gente tem pegado também são casos muito específicos. Então, o pessoal fala, mas como é que vai ficar esse caso aqui? Se for um beneficiário de pensão assim, com aquela outra, um cargo de professor, por exemplo. E, assim, caso específico, a gente tem que analisar matrícula por matrícula. A gente tentou apresentar aqui a regra mais abrangente de forma possível, pegando todos os casos, mas quando se trata de uma dúvida específica, de um caso, por exemplo, de uma pensão antes da emenda constitucional 19, com um cargo que a pessoa já tem, que foi depois disso, e aí tem que entrar em particularidade. Então, assim, por isso que a Márcia até comentou e a gente abrir as perguntas, justamente para isso, porque se a pessoa tiver um caso específico que ela quiser trazer, fica um pouco mais simples para a gente poder conseguir, pelo menos, saber a dúvida concreta da pessoa, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Mas se o Rodolfo, a Sandra acharem que tem alguma coisa legal para se falar depois das perguntas que eles já viram aqui, no âmbito geral, tá? Para reforçar no âmbito geral, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver quem se inscreveu aí para falar. Maria Ruth, Joelma. Vamos começar com a Maria Ruth. É só abrir seu áudio, tá, Maria Ruth? Desculpa, me inscrevi errado, não quero falar nada, não. Então, vamos lá, Joelma. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Na verdade, eu já tinha enviado sobre a bate-teto, eu enviei algumas centrais CIPEC que vocês responderam já, que eram casos de vínculos de médico, né, tanto ativo aqui na Unifesp quanto aposentados, e que na resposta, e o que a gente estava entendendo também, é que deveria ser feito o cálculo separado. Porém, o sistema continua fazendo o cálculo unificado. Nesse caso, eu tenho que excluir o vínculo de aposentado ou o sistema vai fazer algum tipo de parametrização? Obrigada. Você tem algum número do acionamento? Porque algumas regras, quando da implantação, a gente ainda não tinha, algumas regras ainda não tinham sido contempladas, né? Vocês foram mandando acionamentos e a gente foi pedindo ajustes ao SERPRO para que contemplasse essas novas situações. Era o caso também, acho que, do CLT 04, com o EST1, o EST2, e a gente foi ajustando ao longo desses 2 meses, desses 3 meses, né, de maio para cá. Esse seu acionamento, se você tiver o número dele assim, a gente pode olhar se demandou alguma questão para o SERPRO. Na verdade, são 5 acionamentos. Um vocês informaram que demandariam para o SERPRO, e os outros 4 vocês só informaram que o cálculo deveria ser feito separado. Mas quando a gente vai no sistema, eles continuam somando, ele continua somando ao bate-teto o valor. Eu tenho os números sim, se vocês quiserem eu posso passar. Por favor. Tá, vamos lá. É o 3819925, o 3819808, o 381818968 e o 3818968? 18968, isso, desculpa. Você pode digitar no chat, desculpa, Joel. Digita sim, fica claro. Mais fácil, copia e manda no chat todos eles pra gente. Tá bom? Só para assim, te adiantar, como a Sandra falou, as respostas provavelmente foram feitas em diferentes momentos no chat, e a regra é muito abrangente, tem muitos casos de regra geral, e também tem muitos pontos de regras específicas que a gente tem que ter muito cuidado na hora de implementar no sistema. Por exemplo, nesse caso de aposentado. A regra tem uma questão com aposentado, por exemplo, que se for aposentado com uma função, é uma situação, uma regra. Agora, se for um aposentado com um cargo acumulado
com outro cargo acumulável, já é outra situação, entendeu? Se não me engano, a gente implementou, inclusive, nessa folha de pagamento, esses casos de cargos acumuláveis de um cargo sendo aposentado por outro cargo de ativo, entendeu? Sendo cargos acumuláveis, tudo direitinho. E aí, se ainda tiver, se você fez o cálculo, essa folha já, em todos os vínculos dele, e continua com o vínculo sendo considerado junto, que, se não me engano, certo seria em separado, aí você manda para a gente esse caso aí, para a gente dar uma analisada, porque eu tenho quase certeza que essa regra aí foi feita a demanda por certo, sim, e eu acho que ela já foi até entregue. Então, seria uma exceção do teu caso para a gente analisar um caso específico, entendeu? Um caso concreto, de fato, porque às vezes o estacionamento já foi devolvido, inclusive, a gente vai tentar entrar em contato contigo por esse contato para te avisar de novo que já foi aberta a demanda e que já foi solucionado, ou se não for o caso, a gente vai reforçar na demanda que teve um caso que ainda não foi corrigido, entendeu? Mas esse caso específico eu acho que já tinha sido até corrigido. Se você já conseguiu dar cálculo em todas as matrículas do servidor, possivelmente já está em separado, tá bom? Tá, não. Eu até mandei Bruno, eu mandei aí no chat os acionamentos, eu dei cálculo, eles ainda estão realmente juntos. E eu vou mandar o último, que foi para a abertura de um chamado. E aí, quando vocês puderem, então, mas eu vou ficando atenta na folha também, conforme vocês explicaram. É Joelma que está falando? Isso mesmo. Ô, Joel, quais são as situações dos cargos, você viu? Então, na verdade, esses cargos, eles estão ativos na Unifesp, mas eles são médicos ativos, né? E eles são médicos aposentados, por exemplo, na prefeitura, né? E aí a gente ficou na dúvida, abriu o Central CIPEC, aí na resposta eles falaram, não, realmente o cálculo deveria ser... Ô, Joelma, você tem que entrar lá, médico aposentado da prefeitura não está no CIAP, você tem que entrar lá no FPAT Rendex e colocar a remuneração dele lá no campo sem teto. Nós passamos um comunico orientando sobre isso. Você fez esse procedimento? Então, a minha dúvida foi justamente essa, porque como estava somando, eu falei, nesse caso eu tenho que excluir, eu tenho que fazer algum procedimento? Teve um comunica e os meninos vão te informar deste comunica. Lá no FPAT Rendex, você tem que colocar lá a remuneração não incidente para teto, aí você não soma. Depois coloca o número do comunica, vocês têm acesso ao número do comunica? Eu não sei se foram 3 comunicas seguidos, que é o 563206, o 563207 e o 563208, não sei se foram esses comunicas. Foram esses mesmos. Foram esses, sim. Que eu li realmente os comunicas, e eu realmente fiquei nessa dúvida, por isso que eu pedi a ajuda da Central CIPEC, porque realmente eu não sabia se eu tinha que fazer algo no vínculo deles de aposentado. Então, aí por isso que eu abri a central. Sim, você tem sim. Você tem que tirar lá da remuneração com teto e passar para a remuneração sem teto. Tá, ok. Eu vou proceder. Você é de qual universidade, Joel? Eu sou da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Tá, Joel, então. Tá bom. Um abraço. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Vamos ver quem é que está aqui na próxima. Eu tenho... A Joelma acabou de falar. Vamos ter o Ricardo. Foi a Joelma, não foi? Sim. Isso. Agora é o Ricardo, por favor. Bom dia, é da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha dúvida é muito parecida com a da Joelma. É só para complementar. Quando vocês falam acúmulo lícito, o que leva em consideração? A carga horária, alguma função exercida lá no extra, em algum outro órgão? Ricardo, nós consideramos porque essas checagens de jornada e de acumulação lícita, elas são efetuadas no momento da inclusão do servidor. Né? O sistema CIAP não permite incluir cargos de acumulação não lícitas. Agora, quando a gente fala para efeito de cálculo de teto, nós estamos falando das rubricas incidentes para o teto, tá bom? Entendi. Então, se existem 2 cargos de acumulação lícita, você, para calcular o teto, tem que olhar todas as rubricas de rendimento dos cargos
e se for lista, junta e faz o cálculo. Se for separado, calcula separado em cada vínculo. Ok, muito obrigado. Nada. Abraço. Abraço lá para a Rosângela também. Tá, joia. Vamos lá, agora eu não tenho mais ninguém inscrito, gente, aqui nas dúvidas para poder participar ao vivo. Como eu havia falado com vocês, eu peço que vocês façam reforço das informações gerais, tá bom? Que vocês tenham separado aí. E caso a gente não tenha realmente mais ajustes para fazer, para a gente poder finalizar, tá bom? Então, traz para a gente as principais informações. Se você tem dúvida, tira aí agora, tá bom? Enquanto isso, gente, eu estou colocando aqui para vocês o link do Mentimeter. Conta pra gente. Mesmo, ele só declarou os 15 mil. Conta pra gente. Eu mandei para ele. Valeu, esposo. Obrigada, desculpa o trabalho, é porque ele sempre me. O que vocês acharam dos nossos plantões de folha? Vocês já deram a opinião de vocês? Tá bem aí no link que eu coloquei agora para vocês. Acessa o link, que eu já chamo a Nilza. Enquanto isso, acessa o link, conta pra gente o que você achou do plantão, tá bom? Dos plantões que a gente tem feito de folha, tá certo? Então, tá chegando aqui para mim as opiniões de vocês. Acessa o link rapidão aí, ó. É super simples, gente. Só acessar o link e colocar a sua opinião, tá certo? É bom pra gente melhorar, tá bom? Nilza, traz pra gente a sua dúvida. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Olá, Márcia. Oi. Em especial aí para a Márcia, que a gente está sempre em contato. E eu coloquei essa pergunta que eu vou fazer, eu coloquei inclusive no chat, mas como está muito, eu nem observei se respondeu. É o seguinte, né? Eu tirei lá GR rubrica, né, do abate-teto lá em abril, né, quando ia mudar para a folha de maio, fiz as comparações. Né, observei que o abate-teto, o quantitativo do abate-teto de abril para maio caiu bastante, né, conferi alguns, estava correto. A gente continuou tendo umas reclamações, e agora eu tirei um comparativo de junho com julho e caiu, assim, drasticamente a quantidade. Né? E aí eu queria saber o seguinte, né, agora ouvindo a explicação, acho que do Bruno, né, que ele disse que estava com demandas no CERPRO e que algumas demandas foram atendidas, eu concluí, né, que se trata de demandas que foram atendidas. E eu queria saber o seguinte, neste caso, nós vamos ter que pagar o atrasado, eu entendo, de dezembro a junho, não de dezembro a abril, né, igual foi colocado. Eu queria saber se o meu entendimento está correto, e se vai sair algum alguma coisa nos reorientando sobre o pagamento desses atrasados. Obrigada, um abraço para todos. Quem está falando? Nilza, da UFMG. Tudo bom, Nilza? É Iris que está falando. Você teve muitos casos, assim, tem uma relação grande de pessoas que estavam descontando o teto e que não deveriam descontar? Olha, eu não analisei as situações, né? Por enquanto, eu só tirei o GR rubrica e vi os quantitativos, mas eu tinha, assim, de 80, que caiu para 48, lá em abril, de abril para maio, e agora de 48, que caiu para 8, de junho para julho. Precisamos de alguns casos para a gente analisar se esses casos foram contemplados na demanda que nós abrimos, tá? Pode ser que sejam outros problemas. Então tá. Então, só podemos dar certeza para você de que foi contemplado na demanda se a gente fizer análise. Então mande algumas matrículas, umas 2 matrículas para a gente dar uma olhada. Sim. Então Aí a gente já orienta para você se foi o problema da demanda que a gente abriu, que já corrigiu, e os meses que você deverá fazer a restituição manual. Então tá. Eu passo por e-mail, então, no e-mail que eu estou acostumada. Na central, melhor na central. Na central? Na central. Tá? Okay. Assim que você tiver o número da central, você pode já nos passar, que a gente agiliza lá o atendimento, tá? Providencie isso hoje, pode deixar. Obrigada, um abraço. Estamos à disposição. Um abraço.
Muito bem, a Nilza trouxe aí a última pergunta. Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta aqui? Olha só, deixa eu colocar aqui para vocês na tela. O que vocês estão achando do plantão de dúvidas? Olha aí, ó, tá chegando para a gente aqui, ó. Coloca aí no link. Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Coloca para a gente aí no link o que vocês acham. É muito importante a opinião de vocês. Nós estamos aqui para atender vocês. Nós temos essa compreensão que vocês precisam ter todo tipo de informação e quanto mais próximos a gente tiver, melhor essa interação com vocês. Então, coloca a tua opinião aí. Isso aqui vai lá para os nossos chefes, para eles entenderem como que vocês estão recepcionando essa iniciativa, tá bom? Vou colocar de novo aqui o link para vocês. Já está aí, ó. Vou colocar aqui para vocês. Estou no meio do processo. Vou colocar o link aí, vai participando. Lembrando que esse e todos os outros dois eventos que nós fizemos vão chegar para vocês por Comunica, vai estar lá na página da Central, a gente vai disponibilizar para os gestores de vocês, nos grupos, tá bom? Então, vocês vão poder recepcionar. Eu queria saber se tem alguém da área normativa que gostaria de fazer alguma consideração aqui agora, tá bom? Se vocês tiverem, eu não sei quem está aqui da área normativa desses assuntos, dessas temáticas, se tem alguma consideração para fazer. Se não tiver, como a gente não tem, vocês já fizeram todas as perguntas e não tem mais disponibilização aqui de questionamento, a gente vai finalizar o plantão. Tem, Iris? Só assim, deixando a gente está à disposição, né? Às vezes a dúvida não aparece neste momento, mas na hora que a gente está operacionalizando, e se acontecer dessas dúvidas surgirem nesse momento, vocês acionem a gente. A gente está à disposição. Mande a dúvida, mande a matrícula, a gente vai orientando. Eu vi que tem também solicitação de um plantão com relação à reposição ao erário. Nós podemos fazer, sim. Inclusive, trazemos temas, né, Márcia? A gente pode trazer vários temas aí, de acordo com a necessidade de vocês. Eu estou falando da reposição porque eu vi aqui umas 2 ou 3 solicitações. É muito importante. Eu queria frisar com relação à JEC, quando a descentralização do crédito for para o órgão do servidor, vai na DIF do órgão do servidor. Mas quando o pagamento da JEC for no órgão que contratou lá o servidor, tem que ir na DIF-CIAF, tá? E o servidor tem que declarar com o CNPJ lá da onde ele deu o treinamento e por onde ele recebeu o valor da JEC, tá certo, pessoal? Thalita, você está muda. Thalita. É mesmo. Então, olha só, pessoal, a Fátima quer fazer uma participação, a gente vai fechar com ela aqui, tá bom? Reforçando que todas as perguntas que foram colocadas no chat farão parte de um PAC, que vai ser respondido por essa equipe mesmo que está aqui. Outra questão sim, esses plantões estão gravados, eles vão chegar para vocês, tá certo? Reforçando também, né, com a chegada da Iris Paula, com a participação da Cris, da Léo, com a turma do atendimento aqui, esses plantões eles foram desenhados com um propósito de reduzir a quantidade de questionamentos na central de atendimento. A gente quer estar perto de vocês, orientar para que vocês não tenham dúvida na hora da execução. Então, o objetivo desses plantões é reduzir a quantidade de demandas, né? Então, a gente vai ficar monitorando isso também. E outra coisa, os próximos plantões que estão sendo planejados, que eu estou sabendo que vai rolar algumas coisas aí, eles estão sendo planejados em cima das principais dúvidas e questionamentos que acontecem dentro da central. Por isso que é importante vocês gerarem questionamentos por lá, porque lá a gente consegue mensurar, criar indicadores e ter e trabalhar as estratégias que consigam reduzir esses questionamentos, tá certo? Então,
Utilizem a central de atendimento, CIPEC, coloquem Façam uma avaliação, né, informações. Thalita? Na central do atendimento da central, tem a... Isso, avalia o que vocês estão recebendo de resposta, mas não esquece, quando for colocar lá, pensa que a pessoa que está recebendo essa informação, ela não está vendo o que você viu. Então, ela precisa de toda a informação. Então, coloca tudo que vocês têm de informação, de tela, de orientação, para que a pessoa consiga perceber a sua dificuldade, tá bom? Outra coisa, se você tem dúvida sobre a aplicação da norma, lembre-se que a gente tem um rito que está descrito dentro da orientação normativa número 7 de 2012. Essa orientação normativa também tem o quê? Um escalonamento de relacionamento, ou seja, os órgãos seccionais, ou seja, as vinculadas, precisam questionar os órgãos setoriais, que são os ministérios, órgãos da Presidência da República, de acordo com a sua vinculação. Então, tem um risco que precisa ser respeitado lá, tá bom? Nas questões de aplicação da norma, no caso concreto, tá bom? Mais alguma coisa, Iris Paula? Não, agradecer a vocês, né? Você, Thalita, Cris, Léo, pela oportunidade da gente ter o espaço aqui para tirar essas dúvidas. E colocamos a equipe toda à disposição. Estamos aqui às ordens. Iris, vamos, o pessoal da Folha, abram as câmeras para... Peraí, deixa eu colocar aqui o povo bonitinho. Os meninos da Folha, essas crianças aí são tudo nota 10. Opa! Já tem uma pessoa lá com a mãozinha pessoal, lá, Thalita. Todo mundo coloca a mão aí, coloca Rodolfo, a cara na câmera. Vitor, Leonardo, cadê a Thalita? Todo mundo. Sandra, Thalita, tem uma pessoa lá com a mãozinha levantada. Oi, tô aqui. Foi a Nilza e a Fátima, já falaram. Rogério já tá aí, Ronan. Mas tem uma pessoa ainda lá com a mão levantada lá, para não deixar... agora desligou. Tá doendo a mão, a Fátima. Márcia de Olinda, cadê Márcia? Tô vendo Márcia aí. Tô aqui. Ai. Tô aí, de cabelo amarrado hoje. Leonardo tá aí, o Vitor, Coder, todo mundo, né? Ronan, Joel. Bruno, tô vendo todo mundo. E essa aqui de óculos, quem é? A equipe da Folha toda em peso aqui. Tá bonitinho, né, Zé? Isso aí, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? São muitos chamados. E a importância, como a Iris falou e a Thalita, de vocês enviarem da forma mais detalhada possível, com prints, com exemplos. Isso facilita muito o atendimento assertivo dessa turma que vocês estão vendo aí. E a avaliação também é um feedback muito importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho, né? E o nosso objetivo é atender o mais rápido possível e da melhor forma possível, né? E assertivamente, para que vocês consigam desempenhar essa atividade de vocês. Então, reforço aqui as palavras da Iris, né? Que é a coordenadora geral dessa equipe toda, né, e da Thalita, que está conduzindo aí, em parceria conosco aqui da Central CIPEC, né, via Conecta, o nosso plantão. Certamente vamos fazer mais, né, Iris? Porque são tantos assuntos, a gente percebe que as pessoas ainda têm algumas dúvidas, né, porque é muito complexo esse universo da gestão de pessoas, são muitas carreiras, muitas situações de governo que nós vivemos, né, nos últimos tempos. Isso refletiu e muito nessa questão da folha, de cadastro, né, é muito complexo, mas a gente vai fazer vários outros encontros aqui para melhor instruir vocês. Não é isso, Iris? Isso mesmo, e a gente vai vendo assim, quais são as maiores dúvidas, né, como a Thalita colocou, vamos pegar as que estão no top, para a gente já diminuindo a nossa demanda do lado de cá também. E aí a gente vai dando vazão a coisas novas, né? Vamos Exato, melhorias, né? Melhorando. E estamos abertos a sugestões também, né? De outros assuntos, de outros temas, de evoluções no sistema, coisas que vocês tenham dificuldade, que é complexo de operacionalizar. Se tiverem sugestões, a gente está aberto também a melhorar do lado de cá também, a evoluir no sistema.
Eu acho que a Thalita caiu. Caiu, O Teams me derrubou total, gente. O Teams tá total, ele tá meio chateado comigo, porque eu coloco a galera para aglomerar, e toda vez que eu coloco a galera para aglomerar, ele fala que anti-aglomeração. Só que aqui é uma aglomeração visual, a gente pode aqui. Tá bom? Eu queria tirar foto, abre a câmera. Todo mundo agora, né? Todo mundo. Abre a câmera aí pra gente tirar uma foto, ver todo mundo bonitão aí. E agradecer, né? A participação de todo mundo. Vamos lá? É a última ação do dia. Certinho? Agora aí, gente, vai abrindo a câmera para vocês aparecerem aí. Cabe mais gente, pode entrar. Aí, muito bem. Pessoal. Tá todo mundo, Daniel, tudo bem? Só reforçando, né, Thalita? Só antes de concluir, só reforçando, gente. Cadê o Daniel? É importante que os chamados sejam abertos via Central CIPEC, viu, gente? Só reforçando, a gente não... esses chamados, eles são contabilizados, eles impactam na meta de desempenho, né, individual dos técnicos. É importante que todos os chamados, todas as dúvidas referentes à operacionalização sejam abertos via Central CIPEC. E é uma forma que a gente tem também de contabilizar e identificar quais são os problemas mais recorrentes. Isso, muito bem. Pessoal, então, por hoje é só. Ah, que pena. Mas nós vamos ter outros momentos, vocês vão ser atendidos em outras oportunidades, tá bom? Cutuca seu coleguinha e fala, olha, na hora que tiver plantão, comparece, que a gente tira as dúvidas lá, tá certo? Até a próxima. Beijo, obrigada, gente. Obrigada quem apresentou, obrigada turma da Folha, obrigada a vocês, obrigada pela Obrigado, Thalita. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Isso, obrigado a vocês. Obrigada, gente. Parabéns, crianças, aí, pela apresentação. Bruno e Vitor, obrigado aí, viu? Valeu, Zé, obrigado. Parabéns, Sandra.